Agora nós estamos no estande do terceiro AB, que fala sobre o bairro do Brás. O Renato vai nos contar um pouco sobre o estande. Então, na verdade, nós começamos esse projeto devido à professora Cidinha mesmo, mas é um projeto bastante interessante porque muitas pessoas conhecem o bairro do Brás hoje como um bairro comercial e não conhecem muito bem a história do Brás antigo, né? Até tem algumas fotos que eu gostaria de mostrar como o bairro foi surgindo. Antigamente nós podemos ver que o bairro ele era um bairro muito rural, uma paisagem muito rural aparecendo nele, né? E também com o aparecimento das catedrais, das igrejas, o bairro foi progredindo um pouco. Só que o bairro progrediu mais devido aos imigrantes que chegavam aqui. Aí os imigrantes, eles lá do próprio Porto da Itália, eles eram acomodados de uma forma assim meio cruel para eles, né? E devido a terem pouco dinheiro, poucos recursos, não chegavam muito bem aqui no Brasil. A viagem era divagante, era cansativa, vinham em navios superlotados e quando chegava aqui não tinham condições, trazendo roupas em sacos, em sacolas e trouxas de roupas, tudo mais. Quando chegavam aqui, eles eram hospedados na hospedaria do imigrante. Hoje, ela é localizada no bairro da Moca, mas ainda guarda muitos recursos sobre os imigrantes que chegavam ao Brasil. Mais um pouco vindo daqui, nós vemos um pouco da residência que eles moravam. Eram casas humildes, com poucos objetos, às vezes tinha só um fogão e uma pia que eles poderiam lavar as louças e tudo mais, e não tinha muitos recursos, às vezes nem comida. Mas com o tempo o bairro foi progredindo, mais casas foram surgindo, até casas bastante luxuosas, como essas aqui que nós estamos vendo. Bastante luxuosas pessoas. Alguns objetos que eles possuíam nas casas deles eram objetos assim, somente nas casas luxuosas, não habitavam nas casas mais humildes. Depois de muito progresso na moradia, ele habitou também muitos meios de transporte, e inclusive pessoas até nas ruas. Nós vemos aqui essa foto, colocação de trilhos na cidade para o percurso de bondes, né? Visto que o bairro, conforme foi progredindo, as ruas não tinham meios de transporte. Nós vemos também aqui a ponte sobre o rio Tamanduateí, hoje em dia no Várzea do Brás, pavimentada depois de ser colocados os bondes aqui em cima. O Parque Dom Pedro hoje, atual, ele pertencia ao Brás antigamente, e visto ser um local de baixa altitude, ele constantemente era alagado pelas enxurradas que vinham da parte de cima. Nós vemos aqui algumas fotos do bairro do Parque Dom Pedro, pelas muitas cheias que tinha na cidade, fotos inclusive como essa de 1892. Agora, a colocação de bondes, foram surgindo muitas companhias de viações que acomodavam o transporte das pessoas. Nós vemos aqui a principal, que era a Companhia Aviação Paulista, localizada no bairro do Brás. Essa companhia de aviação possuía muitos bondes, inclusive com detalhes para os bondes a burro, como constantemente tinham na cidade, bondes conduzidos por muares. Com o progresso no transporte, foram surgindo outros tipos de bondes até mais sofisticados e mais luxuosos, como nós podemos ver alguns tipos de bondes, como esse daqui, que era conhecido como Camarão, esse bonde aqui. Os bondes eram projetados, às vezes, em outros países e importados para o Brasil. Nós vemos também, hoje em dia, conforme o progresso dos bondes, muitos foram se deteriorando e não tinham, às vezes, recursos para reconstruir. Foram surgindo outros meios de transporte, como os trólebus, que nós podemos ver alguns trólebus aqui e aqui. Com o progresso do transporte também, foram surgindo os trens, os metrôs, como nós vemos aqui a estação do Trem Brás e o metrô, hoje em dia usado. Em breve, o Brás também contará com uma linha exclusiva interligando o Brás ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, como esse recorte de jornal, do dia 27 de agosto de 2001. Em breve, o Brás contará também com esta assistência ao metrô interligando o aeroporto. Aqui nós vemos até um congestionamento de bondes, porque como a tarifa se elevou, muitas pessoas não quiseram mais usufruir os bondes, por isso saíam com seus próprios carros, colocando um tráfego muito grande na cidade. Então, o bairro, conforme o progresso, foram surgindo muitas indústrias nesse bairro. Como nós podemos ver nessa foto, muitos prédios, vemos poucas casas e muitos prédios de indústria aqui. Vemos também algumas indústrias de papéis, indústrias de tecidos, inclusive até uma gráfica na Rua Oriente, São Paulo. Temos também
um homem muito famoso, Francisco Matarazzo. Ele trouxe o progresso para o bairro do Brás, junto com as empresas internacionais que ele possuía, como esse prédio aqui que está localizado hoje no centro da cidade. O bairro, além disso, era um bairro muito festivo, comemoravam praticamente todos os tipos de festas. Possuía o Teatro Colombo, onde muitas vezes ocorriam cinemas com teatros, inclusive até numa vez, mais ou menos umas 1000 pessoas mais ou menos, morreram nesse teatro devido a uma encenação que estava tendo, onde um avião, um filme passando fogo, o avião estava caindo, alguém gritou fogo na plateia e muitas pessoas foram pisoteando as outras e acabaram morrendo. Interessante que o Brás, sendo muito festivo, eles comemoravam qualquer tipo de coisa. Campeonatos, festas, comemoravam assim perdas e até inclusive o Natal era comemorado com grande baile. Hoje em dia o Natal é comemorado com uma ceia, mas naquele tempo era um baile comemorado. Reduto de nordestinos, os americanos e o lazer que o bairro possuía, as indústrias, aos poucos foram saindo do bairro do Brás. Hoje nós vemos um Brás totalmente transformado, com muitos meios de transporte e muitos camelôs que habituaram o bairro hoje em dia, né? O bairro, antigamente, ele possuía um centro comercial muito grande. Hoje em dia esse centro comercial está mais localizado na Avenida Rangel Pestana. E com o tempo, o Brás ele vai perdendo a alegria que ele tinha. Mas ele merece o nosso destaque, visto ser um bairro que progrediu e que também se habituou à história de São Paulo. Obrigada, Renata. Cidinha. E Cidinha, fala um pouco sobre o seu projeto São Paulo Inverso e Reverso. O projeto São Paulo Inverso e Reverso foi desenvolvido com os alunos de primeiro ano de ensino médio, E, F e G, e os alunos de terceiros anos de administração e contabilidade do período da manhã. A proposta era recontar a história da cidade de São Paulo nos últimos 20 anos. E os alunos, eles escolheram 3 temas: violência, meio de transporte e a história do bairro do Brás e da Avenida Paulista. A transformação que ocorreram na cidade de São Paulo durante esse período. E eu quero dizer para os meus alunos que eles estão de parabéns, eles trabalharam muito, fizeram uma pesquisa fantástica. O que vale nesse trabalho é o aprender. Eles aprenderam a sair de situações difíceis, aprenderam a trabalhar em grupo e aprenderam a se relacionar também uns com os outros, resolvendo os seus problemas. Então eu quero dizer para eles que valeu todo o esforço que eles fizeram. Obrigada. Obrigada, Cidinha.